Fala comigo, beleza? Aqui é Bruno Rafael para mais um vídeo da série Elementary OS. Dessa vez a gente vai fazer a instalação. Lembrando para você fazer antes de iniciar, fazer o backup do seu HD, salvar os dados em um outro HD externo, ou um outro HD, ou alguma outra forma, tá? Porque pode ser que você acabe fazendo alguma coisa errada, ou na verdade, para falar a verdade, esse exemplo que eu vou dar aqui seria para instalar ele em todo o HD. Então você vai perder todas as informações que tiverem no HD. Então necessariamente é obrigatório você fazer o backup antes de prosseguir, tá certo? Ou no caso, se você tiver dois HDs, você passa para outro HD tudo e faz a instalação só no primeiro HD, tá ok? Então, quando a gente coloca o pendrive, a gente coloca o pendrive no computador, liga o computador e fica apertando a tecla F11 ou F12 do teclado até que apareça o menu de boot. Quando aparecer o menu de boot, você vai escolher lá a opção para iniciar a partir do seu pendrive. Aí no caso do seu pendrive, você precisa entrar no modo legado, que não é aquele modo UEFI. Ele aparece lá a opção da UEFI e você não vai entrar nela. Você vai entrar no modo legado, que é o modo onde vai estar só o nome do seu pendrive. Aí a janela, quando você der o enter ali, a janela que deve aparecer é uma parecida com essa daí, com um tecladinho igual um símbolozinho de acessibilidade. O que que você faz? Você dá um enter nessa tela e ele vai aparecer um menu bem grande com vários idiomas para você selecionar qual idioma você quer iniciar, certo? Então vamos lá. Tá aqui, eu apertei demais. Pronto, tá aqui. No caso, se por algum acaso fechou também no seu, você aperta aqui a tecla F2 no teclado também e ele vai abrir o menu de linguagem. Aí com as setas direcionais, o mouse aqui não funciona. Com as setas direcionais você vai escolher a opção Português do Brasil. Vou dar um Enter e aí ele vai começar a carregar o sistema. Perdão, vou dar um Enter e aí no caso eu vou escolher a segunda opção, que aí sim vai começar a carregar o instalador do Elementary OS. Tá? Eu não vou na primeira opção. A primeira opção, como eu falei no vídeo anterior, é uma live. Eu não quero a live. Eu quero, no caso, instalar mesmo o Elementary OS, tá certo? Então eu vou dar um Enter aqui. E agora é só aguardar. Pronto, essa é a tela inicial de instalação do Elementary OS. Como eu marquei a opção de português lá atrás, ele já vai entrar em português. Mas algumas vezes ele pode vir em inglês. Aí é só você escolher aqui com o mouse. Você vai escolhe a opção português do Brasil. Se você estiver girando o scroll e ele estiver maluco, dando uns pulos grandes, é só você desligar o mouse e ligar de novo que ele volta ao normal. Tá ok? Então eu vou clicar aqui em continuar, já estava em português. Aqui ele tem duas opções, ok? Seria para baixar a atualização enquanto instala. Eu não vou marcar essa opção, vou deixar para atualizar depois. E no caso aqui é o seguinte, o Linux, o GNU Linux, ele foi feito para ser um sistema operacional completo de código aberto, de código livre também. Mas porém, algumas coisas ainda ficaram pendentes, até por questões de licença também não puderam ser reproduzidas, como é o caso do MP3. Então, infelizmente, algumas coisas precisam ser proprietárias. Então, existem aqueles que são totalmente contra é, qualquer coisa proprietária no Linux, então eles não marcam essa opção. Mas como eu não tenho problema nenhum com coisas proprietárias, eu vou marcar essa opção e vou dar um continuar. Essa questão de proprietária é porque, no caso, uma empresa, por exemplo, aqui a Fraunhofer e a Technicolor, que é uma empresa famosíssima, no caso, eles mantêm a tecnologia, mantêm a licença para rodar o MPEG, que seria o MP3, por exemplo. Entendeu? Então, por causa disso, é utilizado
drivers proprietários para a reprodução de MP3 no Elementary OS. Mas você pode deixar isso aqui desmarcado e instalar tudo manualmente depois com o software livre. Mas aí vai ser muito mais complicado, mais complexo. Eu mesmo prefiro não fazer isso. Por exemplo, também o drive gráfico, por exemplo, que é o drive de vídeo. Minha placa de vídeo é a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que produz software proprietário. Não é código livre. Então, o código do drive da placa da NVIDIA não é aberto. É um código fechado. Então, nesse caso, já que eu quero já que eu, por exemplo, não vou usar o driver da NVIDIA, eu vou usar um outro driver que é de software livre, eu poderia deixar desmarcado também. Aqui ele não instala só um ou outro, aqui ele já instala tudo. Ele instala software gráfico, de Wi-Fi, ele instala o Flash Player, que é da Adobe, o MP3, que é licenciado pela Fraunhofer e a Technicolor, ok? Então vamos continuar, a gente marca ali continua, que ele já vai poupar já um enorme trabalho, tá bom? Aqui ele dá a opção de apagar o disco e reinstalar o Elementary, é o modo fácil, modo easy, é só agora a gente vir aqui e clicar em instalar agora. E pronto, ele já vai fazer a instalação para você sem problema, tranquilão. Ele vai ter também a opção avançada, para no caso a gente fazer partição por partição. Eu vou deixar isso do partição por partição para um outro vídeo, para a gente explicar melhor como é que faria esse modo avançado. Nesse modo aqui ele já vai formatar o seu HD, vai apagar tudo que tiver lá, vai zerar ele completamente e vai instalar o Elementary em cima dele. Às vezes acontece de ter mais de uma opção aqui. Por exemplo, ele vai dizer que você já tem o Windows instalado na máquina, ou vai dizer que já tem um outro Linux instalado na máquina. Aí é só você, no caso, ou você, aí tem a outra opção para você também instalar lado a lado, ou seja, instalar os dois sistemas operacionais, um do lado do outro, o Linux e o Windows, ou o Linux e Mac. Ele tem várias opções, mas praticamente a melhor opção no caso seria apagar o disco e reinstalar o Elementary. É mais prático, caso você tenha feito o backup, tá bom? Se não, se você precisar particionar, aí vai ter que vir para a opção avançada, eu vou mostrar no próximo vídeo. Então eu clico em instalar agora. Ele vai perguntar, fazer algumas perguntas, porque no caso ele vai apagar tudo, tá certo? Aí ele vai criar algumas partições, que é a XT4, que é onde vai ficar o boot, onde vai ficar o sistema raiz e onde vai ficar a home, que é a minha pasta de documentos. E no caso, a swap, que é a área de troca. Eu vou dar um OK para dar um continuar. E aí o próximo passo será colocar o local, por exemplo, aonde você está. Aí no caso você responde aqui de acordo com o lugar que você estiver. Por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro, você bota Rio de Janeiro, marca aqui Rio de Janeiro. Se tiver em São Paulo, aí você bota São Paulo, e tem vários aqui, né? Tem até São Paulo em Sergipe, ó, nem sabia. Vamos ver. Eu, no caso, estou em Aracaju. Aracaju, Sergipe. Então ele já marca para cá. Na verdade, isso aqui é o horário, né? A time zone. No caso, Aracaju não tem time zone, ele utiliza a time zone de Maceió. Então depois, mais tarde, esse Aracaju vai sumir e vai virar Maceió. Eu vou dar um continuar. E aí, no caso aqui, o layout do teclado para você utilizar. Se você tiver alguma dúvida do seu teclado, você pode botar para detectar o layout. E ele vai te fazer algumas perguntas. Vai pedir para você pressionar uma das teclas a seguir. Pode ser qualquer uma, é só você olhar e ver qual delas tem no seu teclado. Por exemplo, Y tem? Tem o Y. Sim, tem o Y. Tem o U. Essa daqui não tem. Esse daqui tem, certo? Esse daqui, o N, tem também. Então, no caso, eu vou teclar o N. Agora, por favor, pressione uma das teclas a seguir. Ou esse W aqui, ou esse W aqui. No caso, eu tenho o segundo, vai ser esse. Agora, pressione uma das teclas a seguir. É o Z e esse outro aqui que eu não sei o que é. Eu vou clicar aqui em Z. A seguinte tecla, né, está presente no seu teclado? Não, eu não tenho essa tecla aqui. A seguinte tecla está presente no seu teclado? Não, porque eu também não tenho essa tecla aqui. Essa daqui tem, então eu vou dar sim. Por favor, pressione uma das teclas a seguir. Seria, no caso,
aquela bolinha do grau Celsius, por exemplo, que ela fica do lado do Enter. Então eu vou clicar nela. E aí pronto, ele já detecta automaticamente o meu teclado. Isso não é necessário, geralmente já é padrão, mas caso você tenha dúvidas, você pode fazer esse procedimento. Eu clico em continuar e agora a gente vai colocar os nossos dados pessoais. Por exemplo, o meu nome, que eu sempre falo, Bruno Rafael. O nome do seu computador é um nome que vai ser... Esse nome aqui, na verdade, você nem vai utilizar muito, porque é só para identificar o seu computador na sua rede local. Então, por exemplo, se só você usa computador na sua casa, isso daí para mim, aliás, por você, pode deixar do jeito que está. Eu posso deixar aqui Bruno VirtualBox mesmo, não tem nenhum problema. Mas se eu for, no caso, utilizar, por exemplo, numa empresa, esse daqui seria o nome do meu computador, é o hostname. Eu preciso colocar, dar um nome para que ele possa ser localizado na rede. Então, assim, eu vou colocar aqui só de onda, não preciso fazer isso. Eu vou botar aqui, no caso, o Lab EOS, só para poder identificar o que é, tá bom? Eu vou modificar aqui. Agora escolho o nome de usuário, aí eu posso escolher qualquer um, certo? Eu vou botar BRC Mesquita, ok? E a senha, que pode ser 123456, 123456 ou 11222363. Ele tem aqui um moderador aqui para falar se a senha está boa, se está ruim, né? Tem ou se as senhas não coincidem, né? Não correspondem, tá vendo? Então, botar aqui 123456 e vai. Essa opção aqui de colocar 123456 só funciona agora. Se você tentar colocar depois, não funciona. Aí tem as duas opções aqui de iniciar a sessão automaticamente ou solicitar minha senha para entrar. Por exemplo, se é só você que mora sozinho, só você mexe no seu computador, ninguém mexe no seu computador, ninguém pega ele nem para entrar no Facebook ou alguma coisa assim, não tem necessidade de você colocar para pedir senha, mas é uma segurança a mais, tá certo? Você pode deixar para iniciar a sessão automaticamente, então você liga o computador, ele já abre, já entra na área de trabalho sem nenhum problema. Mas se você, no caso, mora num lugar onde tem muito curioso, todo mundo toda hora mexe no computador e tudo mais, e de repente você precisa criar um usuário para cada pessoa, aí você coloca para solicitar a minha senha sempre para entrar. Que aí a pessoa, na verdade, ela vai lá, ela entra e se identifica, e aí, dependendo da identificação, ela vai entrar na área de trabalho daquela pessoa. Tá ok? Então, o próximo e último passo dessa etapa aqui, finalizando aqui o que a gente pode fazer, a gente clica em continuar. Tem aqui para criptografar a minha pasta pessoal, eu vou clicar em continuar, tá? Tem aí criptografar e lá no início vocês viram também que tinha também a opção de criptografar também lá, além de usar LVM. E vocês viram também que eu nem comentei a respeito disso. Porque assim, criptografar a pasta é interessante, é bom, é uma segurança extra para caso você, por exemplo, trabalhe com documentos, regras de negócio, coisas muito complexas que você não pode deixar que caia em mãos erradas. Aí sim eu a considero fortemente e considero que você deva utilizar realmente uma pasta criptografada no seu computador, tá certo? Mas o que acontece? Existe uma chave para descriptografar para você poder ter acesso. Se você perder essa chave, esquecer ou alguma coisa, você perde completamente o acesso aos seus dados. Então isso é um perigo. Então não vale muito a pena para um computador pessoal, um computador de caráter, de nível pessoal, não tem necessidade de criptografar. Eu acho até besteira, porque se você perde a chave é como se você desse um ataque ransomware em você mesmo. Seria um sequestro dos seus dados. Então não vale a pena, tá certo? E o LVM é um sistema diferenciado de particionamento. Ele trabalha com grupos, então assim, eu sinceramente não utilizo, nunca me interessei e para ser bem sincero, não sei utilizar LVM. Não me interessei, não busquei me informar e não vi utilidade nenhuma. Assim, é muito interessante porque, por exemplo, como eu tenho dois HDs, eu poderia configurar a LVM para fazer o quê? Ela pegar o meu primeiro HD que sobrou muito espaço, tem mais de 200 GB sobrando nele, e ele linkar com o meu segundo HD, transformando num só. Então eu teria tipo 1 TB e 200 GB de espaço no HD.
através desse sistema, dessa LVM. Mas eu não vi muita utilidade nisso e também nunca me adentrei para poder fazer. O Fedora, tem o GNU Linux Fedora, ele faz isso automaticamente para você. Ele já soma todos os seus HDs automaticamente e você só vai lá e faz algumas configuraçõezinhas, modifica o espaço e tudo mais, e ele funciona legal, tá? Mas sinceramente assim, eu não recomendo também, a menos que você saiba o que esteja fazendo e saiba como contornar caso dê algum problema futuramente, entendeu? Se você é novo usuário, eu aconselho você a não fazer nenhuma daquelas opções, tá certo? Vamos esperar agora finalizar. Finalizado o processo de instalação, aí ele avisa que a instalação foi concluída. Você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então, vamos clicar em reiniciar agora. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que eu preciso remover a mídia do computador e depois pressionar Enter. Tá aí, ó, please remove the installation medium, né? Then press Enter. Então, agora a gente vai pressionar o Enter e você pode remover agora o seu pendrive do computador e pressionar a tecla Enter no seu teclado. Lembrando que o procedimento que a gente fez agora, ele exclui totalmente os dados do seu computador, não havendo como restaurar ou fazer nada. Então, o backup ele precisa ser realizado antes de inicializar esse processo. No caso, para instalações com uma instalação anterior, aí a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então, é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. No próximo a gente vai continuar falando mais sobre a instalação com a opção avançada, tá ok? Então, um abraço e até lá. Tchau, tchau.